pegou, colocou do lado assim, e ele virou e falou assim, aqui, falando de alguma sugestão lá, que a gente olhar, e falou assim, que você sabe que você é uma inspiração para nós. Glória a Deus. Porque ver você assim, nessa posição que você está hoje, cara, mostra para nós que tem jeito, que a gente ainda pode sonhar. Olá pessoal do Cria do Morro, eu sou o Márcio. Hoje aqui iremos entrevistar uma pessoa sensacional, que é o pastor e vereador Marcos Crispim. Estamos aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Iremos ter um bate-papo aqui com essa pessoa muito especial. Marcos Crispim, se apresenta para o pessoal do Cria do Morro. Uma honra estar com todos vocês aqui. Desde já, muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Marcos Crispim, como disse, pastor da Igreja Batista de Lagoinha, vereador em Belo Horizonte. Para muitos também conhecido como Quito, íntimos. Como Crispim. Estamos aí, hoje, nessa função nova. Espero falar algumas coisas que você que vai estar aí vai acompanhar ao longo. Não vou contar tudo não, para você acompanhar até o fim. Bacana. Espero que seja de aprendizado para o povo lá, que é uma vitória sensacional. Ô Marcos, conta um pouquinho da sua história, da sua infância. Como foi sua infância ali na região do Alto Veracruz, não é isso? Você é um cria do morro, é isso? Eu posso dizer que literalmente um cria do morro, né? Que como diz o nome lá da região onde eu moro, do bairro onde eu moro, chama-se Alto Veracruz. Então, morro mesmo, lá no alto. Literalmente. Literalmente lá no morro. E sou nascido e criado ali no Alto Veracruz, do qual eu tenho orgulho de levar esse nome por onde eu passo. A minha infância foi muito boa, viu? Eu acho assim, que eu posso dizer que foi uma infância feliz, uma infância dinâmica, como toda, assim, o menino de periferia, teve, né? Com aquelas dificuldades que é inerente das periferias, uma infância, assim, pobre, né? Que, infelizmente, meu pai morreu muito cedo, né? Eu perdi o pai com 2 anos apenas de idade, então infelizmente não tenho lembrança do meu pai, então tivemos muitas dificuldades na infância, mas não foi uma infância triste não, foi uma infância sofrida, porém muito feliz, né? Onde eu pude fazer grandes amigos, o qual eu cultivo até hoje, é uma alegria muito grande poder falar desses amigos, né? Falando aí sobre ser vereador aí, eu me lembro algo que sempre eu passo. Recentemente falei com uma pessoa, ele mostrou um vídeo que a gente gravou pós-eleição, né? Eu não tenho dinheiro, mas tenho amigos. E eu posso dizer que eu tenho amigos, amigos mesmo, do coração. Amigos de infância. Ô Marcos, e assim, na sua adolescência ali, você falou que teve uma infância muito feliz, né, alegre, mas eu acredito que teve algumas dificuldades, não é isso? Bastante. Entre a sua infância e indo para a adolescência, você pode contar algo para a gente de alguma dificuldade? Se você trabalhou na sua adolescência ou não? Qual foi ali esse trâmite ali da infância para a adolescência? Conta para a gente. A infância, como eu disse, devido a essas privações, né, a gente acabou tendo uma infância difícil, né, como é comum nas periferias. Mas a gente, naquele tempo a gente não tinha nem consciência dessas dificuldades, então a gente mesmo inventava os nossos brinquedos, a gente mesmo fazia por onde. Lembro que a gente brincava muito de pegador de esconder, rouba-bandeira, garrafão, aí ia por a beira de campo, né? Tem um campo famoso lá que havia na realidade, não existe mais, que era o campo do Lobeira, né? Onde hoje é construído o posto de saúde lá. Havia os festivais naquele tempo, né? E as disputas ali dos festivais, normalmente eles chegavam, os times entravam em campo e chutavam as bolas que eles davam de presente. Então muitas das nossas bolas era assim, né? Que a gente pegava nesses festivais que tinha. As provas de honra, que era famoso na época, né? Os campos amadores aí de toda a cidade, quem é da Várzea sabe muito bem o que é isso aí. É verdade. E aí, a gente tinha essa dinâmica, mas devido a toda essa dificuldade, minha mãe ficou viúva com 10 filhos, eu sou o 9º filho de uma família de 10 irmãos.
a gente teve que começar a trabalhar cedo. Então, eu me lembro que ali com uns 12 anos eu já trabalhava, né, remunerado. Fui trabalhar no sacolão, e aí nessa questão de ter a necessidade, né, de trabalhar, né, a infância, a adolescência meio que nos fez amadurecer precocemente, né? Sim. Porque muitas das vezes algumas coisas que a gente fazia como adolescente a gente teve que interromper, porque trabalhar e estudar roubava o tempo todo. Então, muitas das vezes eu via os colegas saindo para jogar bola, tinha algo que a gente fazia muito na época, era soltar papagaio, né? Sim. Tivemos que interromper. Então, tudo isso meio que foi cortado pelo fato de ter que trabalhar cedo, né? Mas foi bom que, através do sacolão, eu também fiz grandes amigos, aprendi demais, me tornei homem, né, então com você responsabilidade. trabalhou no sacolão? No sacolão. Até hoje encontro com algumas senhoras que falam, olha lá o menino do sacolão. Bacana. Ô Marcos, eu quero abrir um parênteses, porque você tem 2 filhas, não é isso? Sim. Adolescentes? Adolescentes. Eu queria que você contasse pra gente a diferença da adolescência que você teve, né? O cuidado dos pais, ali as condições, para os dias de hoje, você como pai, o que você diferencia aí na adolescência que você viveu, na sua infância e na infância das suas filhas? Conta pra gente uma diferença. Como você disse, né, eu tenho 2 filhas, Karina e Camila, né, sou casado com a Rosângela e completamos esse ano 25 anos de casados, né? Que bênção. E a diferença é gigante. Como eu disse, eu tive uma infância dinâmica. Nós crescemos na rua, brincávamos na rua, fiz vários amigos nisso, né? Além de depois, posteriormente, fiz os amigos na escola, né? No meu tempo ainda existia o jardim, né? Estudávamos no grupo. Jardim de infância. Hoje não tem isso, os termos são outros, né? Então fiz muitos amigos também, então é diferente. Hoje os meninos mexem no celular, minhas meninas dominam o celular. Eu só fui ter celular só depois de casado, então é outra situação. Então tudo isso faz com que a criação também seja diferente. As dificuldades que a minha mãe teve para me criar foi bem diferente da que eu tenho hoje com as minhas filhas, né? Sim. Eu vejo também a outra diferença, que as minhas filhas são, não sei pelo fato de serem mulheres, né? É bem diferente de mim, no sentido assim, eu era o mais arteiro. Sim. Eu não era fácil. Eu lembro que já no nascimento tive umas questõezinhas aí, por exemplo, mas aí não foi culpa minha. Aprontando. Que o médico me deixou cair, quebrei o braço, quebrei a clavícula, né? Tive uma queda, o qual também atingiu a minha cabeça. E depois, na adolescência, eu tive outras quedas. Teve uma vez que eu subi no muro para pegar um papagaio. Quando eu peguei o papagaio assim, quando eu assustei, o tijolo veio junto comigo. Quebrei o braço, aí já foi o outro braço, né, o braço direito. Depois caí de pé de manga. Naquela época a gente era arteiro com força, então eu subi em pé de manga, pé de abacate com uma facilidade assim, ó. Mas a pergunta que não quer calar, o médico te deixou cair ou você tentou fugir para salvar o papagaio? Esse eu não sei, viu? Não vão ter que pedir o VAR. Para saber se realmente foi a culpa do médico. Mas, ô Marcos, você é um líder comunitário, correto? Você Sim. iniciou. Qual foi, assim, qual foi a causa, o que te impulsionou para se tornar um líder comunitário e a chegar até a ser um vereador hoje por Belo Horizonte? Conta pra gente essa trajetória sua. Olha, se deu muito pela inspiração familiar, né? Sim. A minha família é uma família muito unida e muito envolvida na comunidade. Sim. Então, minha mãe era uma pessoa, juntamente com outras lideranças, né? Eu tenho lá em casa guardado uma carteirinha dela já em 82 como vice-presidente da associação lá do bairro. Sim. Então, minha mãe, mesmo com toda essa dificuldade de criar a família, de levar literalmente sustento para casa,
com 10 filhos, viúva, ela mesmo assim, ela envolvia nas questões da comunidade. Então eu cresci nesse ambiente. Depois olhando também os meus irmãos mais velhos, que também participavam de alguns movimentos, né? Isso fez com que eu me interessasse Foi sua por isso, motivação. né? E vendo os outros vizinhos, porque na periferia tem isso. Né? As pessoas lutam, se ajudam, e aí veio o envolvimento com pessoas que eram referências para mim, pelo fato de não ter pai, mas tinha muita gente que era referência boa. Sim. Os vizinhos eram pessoas que militavam, buscavam melhorias na região. Sim. E aí eu acabei me envolvendo. Quando assustei, estava eu lá no orçamento participativo, né? Antes disso eu já cuidava de jovens, né? Fui professor de escola dominical, posteriormente líder de jovens. Isso tudo me deu muita bagagem. Sim. E até chegar a ser um vereador, como que foi? Você se tornou um líder comunitário, as coisas foram crescendo, foram dando certo, aí você teve o desejo de ser vereador, né? E você já se candidatou outras vezes? Foi a primeira vez? Conta pra gente, como foi? Essa foi a segunda vez que eu me candidatei. Sim. Eu fui candidato em 2012. Na época eu tive quase 2.000 votos, né? Justamente por causa desse meu envolvimento. Eu já era líder de jovens, então acabei que envolvendo com a juventude, vinha muitas demandas, né? E nessas demandas que vinham, tinha algumas delas que dependiam do poder público. Então eu ia em busca de ajuda para esses jovens, em busca de algumas soluções dos problemas que eles traziam para mim, né? E aí eles tinham confiança de abrir para mim e eu fui buscar ajuda para eles. E também teve um determinado momento nessa minha trajetória como líder de jovens que eu montei algo para, vamos colocar assim, entreter e envolver os jovens que caminhavam comigo. Sim. E ali a gente tinha um grupo que eu os levava para jogar futebol. E esse grupo foi crescendo, e a gente foi ampliando. Aí pessoas que nem eram do grupo nosso queriam participar, e a gente abriu. E cresceu tanto que virou um projeto. Sim. E esse projeto foi crescendo, outras pessoas foram vendo e acharam interessante. Posteriormente, esse projeto a gente criou uma logomarca, né? E aí o projeto para ter uniforme, a gente tinha um colete, virou Comunidade em Ação. Sim. Porque eram vários atores da comunidade. E esse projeto Comunidade em Ação chegou outros também. Aí foi chegando psicólogo, aí foi chegando advogado, aí foi chegando professores de artes marciais diversas, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, aí foi professores para dar aula de computação, aula de inglês, né, aula de reforço. No projeto foi crescendo. Sim. Só que na época não era tão grande. Aí algumas pessoas, pelo fato de ser muito conhecido, né, a família já era muito conhecida, o nome Crispim era uma referência na região. Sim. E o fato de eu trabalhar num sacolão, que tinha um movimento muito grande, eu conheci muita gente, isso me ajudou também. Então tinha muitas pessoas que tinham em mim uma referência, né, primeiramente de irmão, de amigo, como eu disse, os amigos de infância, depois de líder de jovem, de cristão, de homem de Deus, de pai de família. Sim. Aí essa referência foi juntando, crescendo. Algumas pessoas viraram, pô, Crispim, eu acho que a gente está precisando de um representante. Temos muita demanda aqui na região, muitos problemas. E eu acho que se a gente não tiver alguém para levar isso, que entenda, que viva isso, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Vamos participar de alguma coisa para ver se a gente transforma a nossa realidade, a nossa comunidade. Aí eu entrei no orçamento participativo, fui entrando em outras gestão compartilhadas, outros movimentos de capacitação com o Sebrae e outros órgãos para me capacitar, de formação de liderança também, né? Porque já era líder de jovem, não ser apenas uma liderança religiosa, mas ser uma liderança comunitária, né? E o caminho foi chegando até virei a questão agora de pleitear um cargo público, um cargo político. E na primeira vez fui muito bem votado, mas não consegui. Sim. Aí me afastei, fui cuidar do projeto social. 2020 voltei novamente como candidato, né? Eu me afastei como candidato, né? Mas estava ali envolvendo, participando das ações. Sim. E Deus deu graça, os amigos apoiaram, consegui me eleger como vereador em Belo Horizonte. Graças a Deus. Ô Marcos, eu queria saber de você, o que se dá a esse sucesso?
O que você atribui às pessoas te procurarem, né, a você se identificar como um líder? É o carisma? É o dom de liderança? O que é? O que se dá esse sucesso? Eu acredito muito que primeiramente é a graça de Deus. Amém. Depois disso é a amizade, né? Os amigos, né? A confiança que essas pessoas depositaram em nós. Então isso fez com que outras pessoas tivessem confiança em nós. Porque uns chegaram em nós sem conhecer alguém de bem, não, se você é amigo de fulano, então, e isso foi fazendo com que o nome fosse fortalecendo. Sim. Agregou valores ao nome Crispim, ao nome Marcos, andar com pessoas bem, estar bem relacionado com pessoas que também têm valores e princípios, né? Pessoas de bom caráter. Isso tudo somado, né? Fez com que acabasse tendo esse reconhecimento. Sim. E hoje você, como vereador, você tem quanto tempo de vereador? 1 ano e 9 meses, né? 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. E graças a Deus tem fluído bem. Obrigado, valeu, eu que agradeço, muito obrigado. Pessoal, deixar aqui sem puxar, né, de puxar saco aqui nada, é claro, não preciso disso de câmera para fazer isso, mas Crispim é um cara realmente que você vê Cristo nele, né? Um cara que tem sido aqui um parceiro aqui na Câmara aqui e que eu tenho certeza, né, que vai fazer ainda muito por Belo Horizonte, muito por Minas, e a gente precisa, né, de pessoas alinhadas, né, com valores, princípios, né, com posicionamentos. Então, quando tiver para poder honrar a pessoa, honre, né? Quando for para puxar a orelha também puxa, né, não? E a gente está firme aí para poder, né, modificar aí essa geração aí que infelizmente está tão perdida. Agradeço mais uma vez. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Amém. É isso que eu ia te perguntar. Nesse 1 ano e 9 meses, você acha que o seu carisma, vamos dizer assim, o seu dom de liderança, ele cresceu? Qual é a média que você acha que tem no crescimento ou não? O que você atribui? Hoje, como está Olha, cresceu. essa situação? Cresceu porque automaticamente você precisa estar antenado, atualizado, né? Você trabalhando na política, você precisa estar, vamos colocar assim, por dentro de todas as notícias e dos acontecimentos na medida do possível, né? Então você procura melhorar, procura aprender, e cresceu também porque muitas pessoas passaram a me conhecer, o meu posicionamento, porque agora eu sou uma referência, eu sou um agente público, afinal de contas, estou hoje numa posição de ser vereador na 3ª capital do país. Sim. Isso é uma relevância muito grande. É um cargo importantíssimo, o 3º poder, um dos 3 poderes de uma cidade tão importante como Belo Horizonte, que tem ali, por exemplo, o poder executivo, o poder legislativo, e vamos colocar a justiça como um todo, como a justiça mesmo, a questão do judiciário, como a polícia e todos os órgãos que compõem, né, os agentes de polícia. Então, para mim, é importantíssimo isso. E isso fez com que eu crescesse, porque as pessoas passaram a me conhecer. Aí veio as entrevistas em rádios e televisões. Isso foi fazendo que fosse propagando o nome e gerando automaticamente mais credibilidade. Sim. Né? Porque aí pessoas fora do meu hall de amigo, de amizade, também passaram a me conhecer e, em alguns casos, admirar. É um grande prazer, Crispim, muito bom dividir esse momento com você e muito bom ter a oportunidade de dividir o trabalho aqui na Câmara Municipal para Belo Horizonte junto com você. Muito obrigada por todo apoio e por todo companheirismo. A honra é toda nossa, né, de poder fazer parte dessa legislação com pessoas renomadas, grandes companheiros, e ser comandado, né? O povo fala tanto de mulheres, mais mulheres na política, mais mulheres em poder de comando. Eu me sinto honrado de ter uma mulher com tamanho conhecimento e tamanha liderança de comandar aí esses 40 vereadores aí, né? Com um trabalho brilhante, né? Eu ouço muito, não só dos que estão aqui, dos pares, mas do lado de fora, do trabalho que tem sido feito ao longo de todo, não só nesse mandato, mas de toda o seu trabalho como presidente da Câmara. Parabéns, Deus abençoe mais uma vez. Esse aí é meu lado mãe. Mas também tem aqueles que discordam das nossas posições, que também é salutar. A democracia é boa por isso. Faz parte. Verdade. Ô Marcos, e paralelamente a isso, você também, como já foi dito, você é um pastor, não é isso? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história, da sua convenção, como foi sua trajetória aí no Evangelho.
Olha, essa aí é a vida, porque eu sempre fui cristão, tive a honra, o privilégio de o Senhor literalmente me, como ele disse lá para Jeremias, né, a partir do versículo 6 lá, ele me escolheu antes mesmo que eu me formasse, né? Então isso para mim está na minha essência, em tudo que sou, né? Deus me escolheu. Por quê? A minha mãe, ela tinha decidido não mais ter filhos, né? Sim. E quando ela se converteu, ela procurou o médico e decidiu ter mais filhos. Sim. E quando ela me teve, ela tinha 42 anos, pra você ter ideia. Nossa. E aí eu nasci literalmente porque a minha mãe se converteu. Então eu estou no Evangelho desde o nascimento. Então, e aí fui crescendo num lar cristão, né, com referências cristãs. A partir do momento que fui, né, me batizei, houve uma oportunidade de me tornar professor de escola dominical. Eu aceitei desafio, eu tinha menos de 15 anos, na época na Igreja Assembleia de Deus, isso não era comum na época, ser um jovem, né, ter essa responsabilidade tão grande de liderar os jovens. E aceitei o desafio, foi indo, e posteriormente teve um período que eu cuidando de jovens, liderando, os pastores, não vão te consagrar, e eu, não, deixa eu ficar aqui cuidando de jovens, cuidar de jovens, até que chegou um momento e que, né, o pastor Márcio Valadão, ali na igreja do pastor Rodinei, né, me ungiu, né, por indicação da pastora Regina Estrela, como pastor, né, de Lagoinha, e a gente está nesse ministério aí, nesse chamado de Deus aí para a nossa vida, né? Graças a Deus. E creio eu, cumprindo o chamado. Amém. Ô Marcos, e você como pastor, você tem alguma experiência para contar para a gente? Algo assim que impactante para que possa atingir o público que está nos assistindo? Algo forte? Olha, eu tenho várias, porque eu começo a dizer que a minha vida é um milagre. O fato de ter caído já no nascimento, e o Senhor não deixou que não ficasse nenhuma sequela, né? Então poderia, por fato de ter batido a cabeça, recém-nascido. Na adolescência enfrentei algumas enfermidades e todas elas o Senhor me curou, né? Amém. Então tive um problema, infecção grave no pulmão e Ele me curou. Tive sarampo, hoje é tranquilo, né? Leva o menino para vacinar contra o sarampo aí, viu? Eu tive sarampo e naquela época sarampo matava, embora hoje ainda mata alguns ainda, mas naquela época houve um surto de sarampo. Sim. E algumas crianças morreram, né? Sim. Infelizmente. E o Senhor me poupou. Mas eu tenho algumas experiências até da minha mãe. Eu lembro de uma vez, falando da infância aí, uma vez eu gostava muito de sentar e conversar com a minha mãe. Ela me chamava assim, meu amigo Marcos, né? E aí teve certa vez, a gente nessa conversa nossa, ela virou contando das experiências de vida dela, que foi outra pessoa assim, que eu vi um milagre de Deus na vida dela. Ela falando de um momento de dificuldade, que ela não tinha onde tirar. Glória a Deus. E aí ela falando que ela estava no tanque, né, de lavar roupa. E aí ela resolveu entrar para dentro de casa para orar, para falar com Deus, né, pedir ajuda a Deus, que era a única solução que ela tinha. E aí ela contava, né, que quando ela entrou para dentro de casa, que ela foi orar no meio do caminho, quando ela foi passar na porta, assim, para entrar no quarto, para ajoelhar, para orar para Deus, para pedir que Deus abrisse a porta, enviasse o recurso para pagar as contas, para comprar o mantimento, ela sentiu assim um toque tão grande que ela foi tomada pela presença de Deus e que ela começou a chorar e falar em línguas. Ela nem entrou para o quarto, ela voltou para lavar roupa, porque Deus falou com ela assim, por que ela estava preocupando, por que ela estava ansiosa. E quando ela voltou para lavar roupa, uma vizinha chamou, oferecendo a ela uma questão de costura que ela tinha, que ela pegou uma quantidade muito grande de roupa numa fábrica, que eles falavam muito da pronta entrega, né? Antiga, né? E aí ia pagar um valor e
a dona lá na época da fábrica, e na hora que entregasse ia pagar, era fazer e ela entregar o dinheiro vivo. E ela entendeu que era a resposta. Na mesma hora, quando ela voltou, naquele mesmo momento, e já trouxe a roupa, então ela foi ali fazer aquela roupa, e com aquilo lá ela pagou as contas que tinha, comprou os mantimentos. Então, assim, são vivências que a gente guarda. Ao longo desse tempo aí de 46 anos, eu tenho tantas aí, eu vi o agir, o mover de Deus, milagres, curas, transformações de vidas. Domingo agora mesmo, na campanha, a gente andava pela rua e eu encontrei com um jovem e ele estava ali usando droga aí. Colega Crispim, eu parei para conversar com ele pegou, colocou do lado assim, e ele virou e falou assim, aqui, falando de alguma sugestão lá que a gente olhar, e falou assim, que você sabe que você é uma inspiração para nós. Glória a Deus. Porque ver você assim, nessa posição que você está hoje, cara, mostra para nós que tem jeito, que a gente ainda pode sonhar. Então isso para mim não tem preço, sabe? Ser referência para jovem, mesmo ele estando lá na situação, mas lá ele olha para a gente e mira na gente. Sim. Então isso aí é só Deus. Eu falo muito assim que o papai realmente ele é maravilhoso, ele ainda continua fazendo e nos tirando lá de trás das malhadas e nos fazendo assentar entre os príncipes e poderosos, né? Então, é só Deus que faz isso. Isso é o agir de Deus. Quem diria que um menino órfão da favela, criado ali dentro do Cruzeirinho, hoje seria vereador de Belo Horizonte, estaria sentado com governadores, recentemente com a primeira-dama, né, a esposa ali do Bolsonaro. Sim. Quem diria que estaria celebrando aqui uma cerimônia para o nosso pastor Márcio Valadão, né, dos 50 anos aí do jubileu dele. Mas isso aí é Deus que faz, né? Deus continua operando milagre, Deus continua sendo Deus. Ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Né? E eu falo que a minha vida é um milagre. Amém. Pessoal do Cria do Morro, né? A ideia do programa é essa, é pegar pessoas que foram criadas em periferias e que venceram na vida. E aqui está uma prova viva disso, né? Que é o pastor Marcos Crispim, vereador por Belo Horizonte. Ele foi criado ali na periferia, né? No Alto Veracruz, na região leste de Belo Horizonte, com todas as dificuldades que todos nós tivemos nessa época, né? E hoje está aqui como vereador. Isso mostra que é possível vencer, tudo é possível aquele que crê. Então você que está nos assistindo, né? Tenha fé, acredite, tudo é possível, não desanime, não desista. Por favor, não faça isso, porque Deus tem algo poderoso para você. Ô Marcos, eu queria que você deixasse aí uma saudação para o povo, um recado aí para o pessoal do Cria do Morro, né? Antes disso, eu vou deixar para vocês, gente. Eu tive com vocês aí, né? 16 programas, né? Quebrando o galho aí, porque o apresentador é o nosso vereador, Marcos Crispim. No próximo programa será ele que irá apresentar o programa, né? Agradeço vocês aí de coração, foi um prazer, foi um aprendizado. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos juntos. E aí, Marcos, deixa aí um recado aí pro pessoal do Cria, por favor, uma motivação para esse povo abençoado. Olha, o que eu posso deixar é o Salmo de número 26, né? Quando o escritor ali está falando do povo que está voltando do cativeiro, né? E ele vira e fala assim, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, estávamos como os que sonham. Então, a nossa boca se encheu de riso, né? Literalmente, né? Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por esses, sim, grandes coisas Amém. Fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres, né? Então Deus é o Deus maravilhoso que cuida de nós, entrega, né, como diz o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais,
Ele fará. Nesses momentos que o programa é pequeno, não dá pra gente contar detalhes, mas nesses momentos aí a gente passou muita luta, muita dificuldade, mas em todas elas nós perseveramos, não por mérito nosso, mas principalmente porque sabemos em quem temos crido, sabemos que Ele é poderoso, que Ele cuida de nós e Ele cuidou de mim, né? Há um salmo que diz que o Senhor é o marido da viúva e pai dos órfãos. O Senhor, meu Deus, Ele foi sempre o meu pai. Cuidou, né? Embora eu tenha referência e orgulho de levar o nome Crispim, que foi uma herança que o meu pai deixou para mim, e eu tenho orgulho de levar esse nome, mas o Papai do Céu nunca nos abandonou, sempre cuidou de nós, sempre cuidou da minha vida, da minha família, vai continuar cuidando, né? Nas adversidades que vieram, eu vi o agir de Deus. Eu lembro que uma vez, o nascimento da minha filha primogênita, estava ali no hospital sozinho, porque houve uma circunstância, fomos para um lado, acabou que ela nasceu para o outro, e a gente foi surpreendido ali como o médico falou, que ela tinha algo especial, 1 em 1 milhão, mas ali eu entrei para dentro do banheiro e falei com Deus, e eu senti Ele falando comigo, me abraçando. Era 1h da manhã, eu estava ali sozinho, mas eu senti Ele me abraçando. Sei que em todos esses momentos Ele esteve comigo, e Ele é com você. Que Deus te abençoe, né? Entrega a tua vida nas mãos dEle. Você cuidou do programa aí com galhardia, obrigado, viu? Obrigado. Tamo junto. Deus abençoe você, nunca se esqueça, Deus é o nosso princípio, Deus é o nosso tudo. Ele opera em nós tanto o querer quanto o realizar. Deus abençoe, muito obrigado pela audiência. Pastor, Tamo junto. tamo junto. Tchau pra vocês. Deus abençoe.